Questão 20 diz o seguinte: uma circunferência com centro no ponto O está inscrita no quadrado XYZW, cuja medida do lado é igual a 10 metros. Se N e M são pontos da circunferência que estão respectivamente nos lados XW e YZ do quadrado, seja I um ponto no interior do quadrado, a intersecção do segmento XM com a circunferência. Ou seja, eu vou traçar o segmento XM, ele vai tocar a circunferência no ponto I. Okay? Se P em NM é o pé da perpendicular a NM, que passa por I, então a medida em metros do segmento IP é igual a... Vamos montar aqui essa figura, né? Vamos construir aqui essa figura. Então, vamos lá. Foi dito que nós temos aqui uma circunferência inscrita em um quadrado, ok? Uma circunferência inscrita em um quadrado. A circunferência tem centro aqui, ó, no ponto O, e o quadrado tem vértices X, Y, Z e W. Aí ele pediu para a gente destacar aqui os pontos N e M. N, que está sobre, está aqui, pertence ao lado XW, e Y, que pertence ao lado YZ. Okay? Esses pontos, né, eles são os pontos são os pontos médios dos lados XW e YZ. Por que eu sei que é o ponto médio? Porque, bom, esses pontos devem pertencer à circunferência e ao lado, né? Então, eles são aqui os pontos de tangência, né, da circunferência com as retas, né, que passam aqui pelos lados, né? Então, aqui, esse valor daqui para cá, deixa eu tentar destacar aqui. Esse valor aqui, ó, a gente sabe que ele é o raio da circunferência. E o raio da circunferência foi dito, né, que o lado do quadrado é 10, então o raio de uma circunferência inscrita em um quadrado é a metade do lado do quadrado. Então aqui é 5. Então aqui é 5, aqui é 5. Do outro lado, né, de forma análoga, então o ponto N e o ponto M são pontos médios. Ok? Bom, aí foi dito também para a gente destacar aqui, ó, traçar o segmento XM, está aqui traçado, e destacar o ponto I, que é o ponto de intersecção desse segmento com a circunferência. Deixa eu voltar aqui no problema. Interior do quadrado, segmento XM, perfeito. Aí diz que P, o ponto P sobre o segmento NM, né, é o pé da perpendicular, a NM que passa por I. Então, eu tracei aqui o segmento IP, né, foi dito então que o ponto P é o pé dessa perpendicular, então aqui esse ângulo é 90 graus. Ok? Aí a pergunta é o valor do segmento IP. Então, eu vou chamar aqui o segmento IP de X. Tá certo? E aí nós observamos que estão sendo formados alguns triângulos retângulos, né? Então, vamos destacar aqui os valores que a gente conhece. O raio 5, né? O segmento OI também tem raio 5, né? O segmento IP, a pergunta do problema. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos observar que esse triângulo, ó, OIM, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem dois lados iguais. Então, eu vou dizer que esse ângulo aqui mede alfa. Esse ângulo aqui, ó, ele também vai medir alfa. Tá certo? E aí, nós vamos dar para a gente descobrir que a partir dessa figura, desse triângulo, vamos destacar aqui o triângulo XMN. O triângulo XMN, esse triângulo maior, né? Esse triângulo maior aqui, ó. Por que eu estou escolhendo esse triângulo? Porque eu sei que essa medida aqui, ó, eu conheço. É 5. Essa medida aqui eu também conheço. É o diâmetro da circunferência, que é igual ao lado do quadrado, né, da circunferência inscrita. É 10. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou poder descobrir o valor, né, da hipotenusa XM.
Então, aplicando o teorema de Pitágoras, ó, a hipotenusa xm, vou chamar aqui de y, vai ser igual a y ao quadrado da hipotenusa, igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos medem 5 e 10. Então, nós vamos ter aqui 10 ao quadrado, né? Então, nós vamos ter 25 mais 100, que é 125, e o valor do y vai ser igual a raiz quadrada de 125. Raiz quadrada de 125 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 vezes 25. O 25 sai da raiz, né? Então, sobra aqui que esse valor dessa hipotenusa, né, no triângulo XNM, é igual a 5 raiz de 5. Ok? Vamos guardar essa informação. A pergunta é o valor do lado IP, ou seja, o valor desse x. Tá certo? Então, o que é que nós podemos observar aqui? Ó? Eu conheço o valor da hipotenusa desse triângulo, do triângulo IPO. Eu conheço a hipotenusa que é igual a 5, o raio da circunferência. E aí eu chamei esses ângulos, esse ângulo aqui de alfa, né? Como o triângulo IOM, ele é um triângulo isósceles, esse ângulo aqui também mede alfa. E esse ângulo aqui, ó, que é externo ao triângulo, ele vai ter a medida 2 alfa. Tá certo? Então, no triângulo IPM, o que eu tenho? Como relacionar o cateto oposto com a hipotenusa? É através do seno. Então, eu vou ter que o seno de 2 alfa é igual a x, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, o valor que eu quero descobrir, o valor x, ele vai ser igual a 5 vezes o seno de 2 alfa. E aí tem uma formulazinha, né, de arco duplo, né, que diz que o seno de um ângulo x, escrevi aqui, ó, a gente vai lembrar, o seno de 2x, né, do arco duplo, ele vai ser igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ou seja, para resolver esse problema, vamos reescrever aqui o valor de x, ó, vai ser igual a 5 vezes 2 vezes seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Então, o que eu preciso descobrir? O valor do seno de alfa e do cosseno de alfa. Vamos fazer isso olhando de novo. Deixa eu limpar aqui essa figura um pouco. Vamos fazer isso olhando aqui para o triângulo maior. O triângulo XNM. Tá certo? Que eu já conheço a medida de todos os lados desse triângulo. Posso até desenhá-lo aqui para ficar melhor da gente ver. Ó. XNM. Que é reto. O valor XN é 5. O valor NM é 10 e o valor da hipotenusa nós já descobrimos que mede 5 raiz de 5. Esse ângulo aqui mede alfa. Ok? Então, é só aplicar as relações. Vamos lá. O valor do seno de alfa. O seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 5 raiz de 5. Esse 5 de cima corta com esse 5 de baixo, ficou 1 sobre raiz de 5. E aí, para a gente, né, racionalizar, a gente multiplica aqui em cima e embaixo por raiz de 5. Então, nós vamos ter que o seno do ângulo alfa, ele é igual a raiz de 5 sobre 5. Raiz de 5 sobre 5. E o valor do cosseno de alfa vai ser igual, vamos lá, ó, o cateto adjacente 10... cateto adjacente 10 sobre a hipotenusa, que é 5 raiz de 5. Né? Procedimento análogo aqui, ó, 10 dividido por 5 dá 2, aí fica 2 em cima. E aí, para tirar esse número irracional do denominador, a gente racionaliza multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5. Tá certo? Então, nós vamos ter que o cosseno de alfa é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Mas a pergunta é o valor do x. Vamos destacar aqui, ó, a expressão que representa o valor do x é essa. Então, é só substituir os valores de seno de alfa e cosseno de alfa que nós encontramos. Vou colocar aqui a cor. Nós vamos ter que o valor do x, ó, vai ser igual a
5 vezes 2 dá 10, vezes o seno de alfa, nós encontramos como sendo raiz de 5 sobre 5, vezes o cosseno de alfa, que é 2 raiz de 5 sobre 5. Tá certo? Então, vamos organizar isso aqui. Bom, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, aqui em cima vai sobrar 2 vezes 2, 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz quadrada de 25, 5. E embaixo sobrou esse 5. Então, de novo, dá para cortar aqui, ó. E aí nós vamos encontrar que o valor do segmento IP, que nós chamamos de x, é igual a 4. Resposta correta, letra C. Questãozinha trabalhosa, né? Envolve aí umas construções, né? E também um conhecimento de trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo e também de arco duplo, tá certo?